estou eu, amigos. Eu sou Jo Pereira, obrigada por acederem ao meu canal e verem este vídeo até ao fim. E trago-vos um livro que eu gostei muito, voltei às memórias e cujo tema de alguma forma é debatido aqui, que é o tema do poder. Como vocês já devem ter visto noutros vídeos, é um tema que é caro para mim e qual eu reflito, porque o ser humano tem uma sede tão grande de poder e porque se altera a sua personalidade, se degrada, se corrompe por causa do poder. Inclusivamente fiz um vídeo sobre esse tema anteriormente. O livro que vos trago é A Face Oculta de Fidel Castro, por Juan Reinaldo Sánchez. Este homem foi guarda-costas por 17 anos de Fidel Castro e fez um bom trabalho. Quando quis reformar-se, o Fidel lançou-o para a prisão. Não aceitou que ele se reformasse e ele conseguiu fugir, e todo o carinho e devoção que ele tinha por El Comandante, pelo líder máximo, desapareceu, e ele resolve escrever este livro e desvendar muitos mistérios. Pois, independentemente de qual é a opinião política, de esquerda ou de direita, a ideologia de cada um, vocês provavelmente vão pensar que pode ser mentiras o que ele escreve. Podem, ninguém pode comprovar muitas delas. Eu acreditei da maneira como está escrito e todo o livro faz sentido para mim. Além disso, neste livro comprova-se mais uma vez a minha teoria que, efetivamente, o poder, uma manifestação ancestral, diria quase pré-histórica, que vem desde os primórdios da humanidade, continua bem viva e altera a pessoa, e isso é inegável. Muitas vezes altera relativamente pouco, outras vezes altera muito. Neste caso alterou bastante. Ele, com certeza, quando fez a revolução caminhando pela Sierra Maestra e conseguiu depor o Fulgêncio Batista, provavelmente teria bons ideais, além da vontade de poder e de subir enfim, à cúpula do Estado cubano. Mas o que é certo é que ele se transformou muito e era sem dúvida, uma pessoa hipócrita, que apregoava uma coisa, dizia que ganhava uma coisa, mas que tinha uma vida de autêntico monarca absoluto, do mais rico que pode haver. E é isso que o Juan Reinaldo Sánchez vem dizer. A América Latina é um palco de muitas ditaduras. A América Latina tem a particularidade de ter bastantes problemas devido, na minha opinião, ao colonialismo de Portugal e de Espanha. E aquele continente foi de alguma forma arrancado de um determinado tempo histórico para ser catapultado em breve espaço de tempo, num tempo muito superior. Isso também aconteceu em África. Ou seja, eles não deixaram que os seus eventos históricos caminhassem naturalmente, como aconteceu na Europa, em que se fosse naturalmente para a democracia. De modo que isso eu penso que é uma das razões das ditaduras e da ganância e da usurpação, ostentação de riqueza de muitos dos ditadores que vão para o poder e de um momento para o outro transformam-se nos piores que pode haver em termos de corrupção e de exploração das matérias-primas, de uma política extrativista em que não vão dar nada ao povo, mas sim a eles próprios. Bom, aqui eu fiz uma lista. À medida que li o livro, de todos os livros, eu escrevo o que leio, as coisas mais importantes, não só faço aqui os vídeos, como também deixo escrito, e eu vou tentar resumir o que o Juan Sánchez disse. Ora bem, ele vivia como monarca absoluto e tinham imensas mordomias. Teve 9 filhos,
A Dália foi a grande mulher dele desde 1961, mas ela ficou anónima até ao século XXI. Ele, entretanto, é um homem mulherengo, teve diversas amantes, teve uma mulher que ele amou bastante, que era a Célia, e que era a sua companheira, teve a Juanita, teve a Marita, salvo erro, se a memória não me falha, que teve uma filha, que é a Alina Fernandes, que foi o único, neste caso filha, que se revoltou contra o Fidel Castro, que aliás estou a pensar ler o livro dela a seguir. Pelos vistos, em Cuba é normal ser-se infiel. Ele era fidel, mas era infiel às mulheres, e penso que também foi infiel ao seu povo. Era um homem egocêntrico, vaidoso, teimoso. Não valia a pena lhe dizer que estava errado. Ele tinha que ganhar sempre, obsessivo, sobredotado, com certeza, carismático. Não gostava de música, não tinha compaixão nem empatia pelas pessoas, era extremamente ingrato. Houve um agente dele, um guarda-costas, um apoiante que o acompanhou desde o tempo da Serra Maestra, que foi buscar uma arma quando foi a um evento no estrangeiro, e depois a hélice partiu-lhe a cabeça. Um homem que o acompanhou aqueles anos todos, e quando viu-o morrer só disse: grande imbecil. Portanto, a particularidade, sobretudo dele, é que as pessoas para ele eram descartáveis. Foi mau filho, os filhos permaneceram todos à parte, e o único amigo, a unha com carne, era o irmão Raul. E a tal Célia, que amou profundamente, mas os filhos eram algo que ele não dava grande atenção. O Raul não tinha o carisma dele, mas trabalhava pela revolução, pelos objetivos que eles queriam na mesma. Ele era seco, tal como o Raul, o Fidel e a Célia, a Dália era pessoas secas e autoritárias, e eles tinham mordomias que vocês não imaginam. Tinham uma marina particular que foi descoberta por causa da Baía dos Porcos, do ataque à Baía dos Porcos, e acabou por descobrir um sítio paradisíaco, onde ele levava um iate particular do melhor que podia haver, e pescava naquelas águas puras, limpas ainda. Tinha, portanto, uma vida espetacular, no sentido que tinha uma lista de comidas, de tudo o que era de melhor, tinha um provador de vinhos, enquanto que os cubanos tinham racionamento, tinham fichas de racionamento. Tinha um guarda-costas única, exclusivamente por causa do sangue, porque ele tinha o sangue AH negativo e ele sempre o acompanhava. Aliás, Fidel Castro era obsessivo em relação a ser atacado, a ser morto, era completamente obsessivo. Todos os ditadores, todos os dirigentes têm medo de ser mortos, à exceção de Olof Palme, que caminhava na rua na Suécia e foi morto naquela altura, e lá era costume. Entretanto, ele tinha uma organização autêntica de escolta e de espionagem, onde tudo era escrutinado ao mínimo pormenor. Ver se tinham escutas, tudo o que era oferecido de carros era desmanchado para ver se não tinha nada de escutas e voltado de novo a colocar. Enfim, tudo era controlado, tudo o que lhe era oferecido era visto ao mínimo pormenor. E era toda a sua, digamos, vida e ações eram apontadas numa caderneta que ainda deve estar em Cuba, mas que se algum dia acontecer alguma coisa, aquilo será tudo desfeito, destruído. Ele gravava as conversas
com os outros líderes estrangeiros sem eles saberem, para usar como chantagem política. Aliás, isto era tudo uma arma política. Tinha a obsessão de criar uma vaca especial cruzada com o Zenu para ter mais leite. As suas comidas eram biológicas. Enfim, não havia nada que não pudesse ser da mais fina nata e do mais fino luxo. Tanto ele como a própria família. Inclusivamente ele em 1986 foi ao Zimbábue para entrar numa conferência de não alinhados e ele gastou por 5 dias 2 milhões em carros e em casas que foram construídas propositadamente para a ocasião, depois as deixar. É impressionante a máquina aparatosa que ele tinha para se proteger. Mas tinha outra particularidade, e aí é que eu falo da hipocrisia. Fidel Castro falava que os Estados Unidos interferiam no mundo e queriam que os ditadores fossem da cor deles, independentemente da vontade do povo. É verdade, mas só que ele fazia a mesma coisa. Ele tinha uns campos de formação de guerrilheiros, de guerrilha, e espalhava pelo mundo para fazer com que esses países ficassem da cor política deles e o apoiassem. Portanto, ele acabava por fazer a mesma coisa que os Estados Unidos, com menos êxito, só que de cor contrária, certo? Portanto, ele não tinha grande moral para falar e interferiu imenso na política de muitos países, especialmente na América Latina. A Venezuela foi o país que mais lhe interessou, mesmo depois de ter subido ao poder em 1 de janeiro de 1959. A primeira coisa que ele fez foi à Venezuela, só que a pessoa que lá estava, o governante, deu-lhe para trás. Disse que ele não é um homem, era uma tempestade, e ele esperou 40 anos até chegar o Hugo Chávez e conseguiu manipulá-lo, fazer com que o petróleo da Venezuela fosse para Cuba ao preço da uva mexicana. Ou seja, com uns medicamentos, com uns tratamentos, e o petróleo vinha praticamente de graça para o seu país. Porque ele sabia muito bem que aquele petróleo era útil. E o que é que ele fez? Tentou, durante este tempo, manipular todos os governantes da Venezuela, sem êxito, até conseguir chegar a Hugo Chávez. E conseguiu. Portanto, as técnicas não são muito diferentes dos Estados Unidos, ao que parece, pelo livro, e ele não foi realmente nenhum homem idealista que chegou e pôs as suas ideias em prática. Não ficou pobre. Ficou rico e transformou-se num monarca absoluto, riquíssimo, onde lhe interessava era atingir os seus objetivos e, sobretudo, em prol dele próprio e muito menos pelo povo. Mais uma vez, para finalizar, chega à conclusão que o poder corrompe e altera as pessoas. As pessoas sabem que ficam impunes, têm poder ilimitado, conseguem levar avante o que querem, e a partir daí a impunidade e não há castigo levam sempre mais e mais os objetivos que muito bem desejam. Depende das pessoas, mas na maioria dos casos é isto que se passa. Portanto, ele não deve fugir à regra. Ele já morreu, não devia fugir à regra. Agora não sei quem é que está no governo, mas provavelmente é dentro da mesma linha, talvez um pouco menos extremistas. O livro tem a particularidade e por isso é que eu acredito nele, que a sensação que eu tenho é que ele descreve aquilo de alguma maneira objetiva e sente-se que ele gostava
do Fidel Castro e o amava e o adorava. O que ele não pôde aceitar é que quando ele se quis reformar, porque ele era um trabalho muito, muito duro, fazer de guarda-costas deste homem não era tarefa fácil, tão exigente como ele era, certo? E quando ele pediu a reforma, mandou-me para uma prisão. Isto é inadmissível e com certeza que este livro acabou por ser um pouco uma vingança do que lhe fizeram. Seja como for, eu acho que os ditadores são mesmo assim, eu acredito, sinceramente, já para não falar nos eleitos democraticamente, que também acabam por, de alguma forma, fazer o mesmo, como por exemplo cá em Portugal, neste momento, o governo parece mais uma família, uma ramificação. Cada ministro tem uma prima, ou mulher, ou sobrinho, ou seja o que for. E isto é o que é à vista. Fora o que nós não sabemos. Portanto, mesmo até nos países democráticos, as pessoas acabam por abusar e abusar do poder em seu benefício próprio. Imaginem um ditador, o que é que ele faz quando toda a economia e toda a sociedade está nas suas mãos. Inclusivamente, havia informadoras em Cuba a todo momento, bufos e pronto, que ouviam as conversas das pessoas. Se alguém fizesse uma mínima crítica ao Fidel Castro e ao governo dele, era logo preso. O relatório era logo preso. Como era a PIDE no tempo antes do 25 de Abril, ou ainda pior. Portanto, não admitia a mínima crítica e isso era levado a nível do país como a nível pessoal. Lá está, um ditador déspota, não há dúvida nenhuma. Mais uma vez confirma aquilo que eu penso. E eu queria vos dizer, se gostam destes temas, se gostam de saber um pouco o que se passou na altura, que eu também não sabia em pormenor, se gostam de memórias, se acham esta figura interessante, porque é sempre interessante, leiam o livro, lê-se bem, é um livro de memórias, simples, límpido, sem estilo literário, claro, com certeza, mas bem estruturado e muito fácil de ler. Eu acho que é muito importante e aumenta sem dúvida a nossa cultura, coisas que eu de todo não sabia. Por exemplo, ele faz uma descrição na tal conferência dos não alinhados do Gaddafi, onde ele descreveu que o homem já era completamente alucinado. Mas pronto, leiam o livro A Face Oculta de Fidel Castro, de Juan Reinaldo Seixas. Beijinhos, até à próxima!